Olá, queridos. Bom dia. Para mim é uma alegria muito grande e uma responsabilidade também estar com vocês aqui neste primeiro sábado do ano de 2021. E eu louvo a Deus e agradeço porque até aqui nos tem ajudado o Senhor, até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Quero mandar um abraço muito grande para cada um dos irmãos e amigos da Igreja Adventista Central de Londrina, aqueles que estão neste sábado acompanhando conosco essa transmissão, mas ao mesmo tempo que quero mandar um abraço muito grande a todos os amigos, os irmãos, que estarão porventura assistindo este culto em outro momento, sem ser neste primeiro sábado do ano de 2021. A minha oração nessa manhã é para que a palavra de Deus nos alcance mais uma vez e que o Espírito Santo, que é tão competente, venha clarificar nas nossas mentes a vontade dele para cada um de nós nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero convidar você a orar comigo, pedindo a Deus a bênção sobre nós ao estudarmos a sua palavra nessa manhã. Pai de amor, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade neste primeiro sábado do ano de 2021, estarmos juntos aqui celebrando o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, Senhor, para cada um de nós. Ao mesmo tempo que continuamos a pedir, Senhor, pela tua misericórdia, diante de toda esta situação que já enfrentamos no ano de 2020 e que estamos também enfrentando no ano de 2021. Que, Senhor, os teus anjos e a tua maravilhosa presença seja com cada um de nós, acalentando o nosso coração, fortalecendo a nossa vida e trazendo fé, ó Deus, para continuarmos a crer em tuas promessas. Agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo clarifique em nós qual é a tua vontade, o teu propósito para a nossa vida, em nome de Jesus que te suplico. Amém. Gostaria de meditar com vocês nesse dia de maneira muito especial e nesse primeiro sábado do ano a respeito das promessas. E quando eu falo das promessas é porque ainda ontem ou ontem de ontem, quando nós participarmos da virada, eu sei que talvez você, como eu, fez um monte de promessas, não foi? Tipo assim, esse ano eu vou cuidar da minha alimentação, vou ser mais saudável, esse ano vou fazer exercícios pelo menos 5 vezes na semana, para alguns de nós vou perder alguns quilinhos, não foi assim? Outros ainda que estão, por exemplo, na faculdade, esse ano eu vou levar a sério o curso, vou estudar, vou fazer tudo direitinho, não vou deixar acumular as matérias e muito menos os trabalhos, promessas. Todas as vezes que nós iniciamos o ano, nós fazemos uma série delas, promessas. Eu não sei no ano retrasado, quando você virava 2019 para 2020, quantas promessas você fez. Mas talvez você consiga se lembrar bem quais foram as promessas que você fez no ano de 2020, no último dia, para entrar este ano novo, 2021. Mas, na verdade, nessa manhã eu gostaria de falar não a respeito das nossas promessas, mas eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito das promessas de Deus para a nossa vida. E talvez a gente pode fazer um exercício aí, você da sua casa, aonde você estiver nesse momento, e eu também estarei aqui pensando, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra mais de 1.200 promessas. E se a gente estivesse presencialmente juntos aqui, mas você pode escrever aí no Facebook ou no YouTube quais são ou qual é a sua promessa favorita, que é um texto da Bíblia, e vai ser legal depois a gente ler todas essas promessas. Mas quando a gente abre a palavra de Deus, a gente encontra muitas promessas, mais de 1.000 promessas, mais de 3 promessas para cada dia do ano. E eu não sei qual foi a promessa que você começou o ano de ontem. Eu tenho um texto da Bíblia que todos os anos eu escolho, e geralmente o texto que eu escolho, ela contém pelo menos uma promessa. E eu gosto de ficar durante todo o ano meditando não apenas um texto, mas me apegando a esta promessa. Mas existem muitas promessas da Bíblia que são conhecidíssimas. Por exemplo, Salmos 23, verso 1, quando diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Enquanto você escreve aí a sua promessa favorita, talvez alguns de vocês citaram Salmos 91, um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Outros ainda gostam da promessa de que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Existem muitas promessas, uma infinidade de promessas na Bíblia, na palavra de Deus, e eu sei que todas as vezes que começa o ano, nós também gostamos de nos apegarmos a essas promessas. Eu gosto muito de uma promessa no livro de Hebreus, capítulo 33, 32, que diz assim, não abandonem, portanto, a vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É uma promessa que fala de outra promessa, que a gente alcança se a gente não abandona a fé. Promessas. Como eu disse, são mais de 1000, e você, repito, pode colocar aí embaixo nos comentários dessa transmissão qual é a sua promessa favorita. De tantas promessas, tem uma que me chama muita atenção, não é talvez a mais especial ou importante na minha vida, mas sem dúvida nenhuma é uma das que eu mais gosto, que está lá no de Salmos capítulo 34, no verso 7, quando diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando eu olho para trás, para o ano de 2020, eu percebo que esta promessa foi muito real na minha vida. Quando eu olho para trás, nos poucos anos que eu tenho a certeza de que o anjo do Senhor, ele sempre esteve comigo em todos os momentos. E eu agradeço a Deus por isso. Mas quando eu olho para frente, neste novo ano que começa, o ano de 2021, eu tenho a certeza e posso iniciar o ano em paz, sabendo que o anjo do Senhor continuará a acampar ao redor da minha vida e na vida de todos aqueles que temem o nome do Senhor. É uma promessa maravilhosa. Mas quando Hebreus, o texto que eu citei há pouco, no capítulo 32, fala de que há promessa, ele está falando do texto de João, capítulo 14, verso 1 a 3, que é um texto que você e eu, nós conhecemos tão bem. E esse texto, e você pode recitar comigo, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse essas moradas, disse Jesus, eu teria dito para vocês, eu vou lá e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu não sei quantos anos fazem que você espera o cumprimento dessa promessa. Eu lembro que eu era ainda muito menino, eu estava no meu primeiro ano na faculdade de teologia e eu fui naquelas férias comportar numa cidade de Minas Gerais maravilhosa chamada Juiz de Fora. E lá em Juiz de Fora nós fizemos uma amizade muito grande com um casal muito querido, o Sérgio e a doutora Miriam Piazza. E a gente sempre estava junto e eu lembro que eu fui convidado para que pudesse fazer um sermão em uma igreja que fica a 40 quilômetros de Juiz de Fora, chamada Matias Barbosa, é uma cidade pequena, maravilhosa lá em Minas Gerais. E o Sérgio e a doutora Miriam nos convidaram, dizendo assim, olha, a nossa família é de lá, mora lá há muito tempo, e eu gostaria de convidar você para ir pregar, o sermão para tocar e vocês cantarem. E eu lembro que a gente se preparou e eu estudei bastante. Naqueles 15 dias, li muita coisa. Naqueles 15 dias, porque eu faria um sermão naquelas férias e para mim aquilo era motivo de muita alegria. E eu lembro que no sábado pela manhã, o Sérgio e a doutora Miriam nos buscaram e nós fomos até a pequena cidade de Matias Barbosa, um povo maravilhoso, acolhedor. E naquela manhã de sábado, a gente teve a oportunidade, juntamente com aqueles amados irmãos, participarem da adoração a Deus naquele lugar. E eu me lembro bem que nós cantamos, participamos ali da lição da Escola Sabatina, lembro que meu irmão dirigiu a lição da Escola Sabatina, e a gente então chegou no momento do culto, onde nós abrimos a palavra de Deus, e eu havia estudado tanto, com tanta alegria, estava tão empolgado com o tema, com o sermão, com o assunto, que eu fiz um sermão meio longo, não vai ser longo como o dessa manhã, mas eu acho que eu fiquei mais ou menos 1h30, 1h40 pregando naquela manhã. E depois daquele sermão que havia sido tão longo, nós fomos para a casa da mãe da doutora Miriam, a irmã Maria Piazza, e a gente almoçou, estavam lá toda a família, os filhos, os netos, e num clima tão gostoso, a gente comeu, conversou, e depois que todo mundo havia almoçado, a gente estava ali na parte que talvez a gente gosta muito, e que tem que tomar muito cuidado com ela, que é a parte da sobremesa. E eu lembro que eu fiquei sentado na mesa juntamente com a dona Maria Piazza.
Enquanto eu comia alguma coisa, a gente começou a conversar e a dona Maria Piazza, ela me fez uma pergunta. Wendes, me diz uma coisa, é verdade que Jesus ainda vai voltar? Eu confesso para vocês que eu fiquei um tanto frustrado com aquela pergunta. Frustrado porque depois de um longo sermão de mais de 1h30 sobre o assunto, a volta de Jesus, aquela senhora olha para mim e me faz uma pergunta, é verdade que Jesus ainda vai voltar? E eu fiquei preocupado e comecei a me criticar dizendo, será que os argumentos que eu usei da Bíblia foram tão ruins assim, que não foram capazes de convencer essa senhora adventista de que Jesus muito em breve vai voltar? Dona Maria Piazza começou a contar a sua história para mim. E depois de ouvi-la um pouco de tempo, eu entendi o porquê da pergunta. Quando a Dona Maria Piazza era uma menina de 22 anos, ela tinha 2 filhos. E todos os sábados pela manhã eles acordavam muito cedo, 5 horas da manhã, acordavam aquelas crianças, davam um desejum para elas, e agora ia até uma estação de trem, e agora embarcavam com destino a Juiz de Fora para poderem todos os sábados assistir aquele culto. Depois tinham que esperar por alguns momentos, dar o lanche das crianças na estação e voltarem para casa. Todos os sábados eles faziam isso. E a Dona Maria Piazza pedia a Deus, Senhor, será que não é possível que a gente não tenha condições de ter uma igreja aqui em Matias Barbosa, para que eu não precise acordar todas as madrugadas aos sábados para levar os meus filhos para a igreja? E ela me contou, naquela tarde de sábado, que um dia ela estava nos seus afazeres diários na sua casa, quando um senhor de idade bateu palmas na sua casa e ela prontamente o atendeu, e ele se apresentou como um pastor que havia se aposentado, jubilado, como a gente costuma dizer, e aquele pastor disse que havia feito uma promessa para Deus de que quando se aposentasse, escolheria uma cidade que não tinha uma igreja adventista, iria na casa dele abrir uma nova igreja. E ele disse, Dona Maria, eu escolhi essa cidade que é tão agradável, a minha esposa já faleceu, os meus 2 filhos são casados e não moram aqui em Minas Gerais, e eu fiquei sabendo, perguntei na associação e sei que vocês são adventistas, a única família de adventistas nesse lugar, e eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse fazer o primeiro culto já no próximo sábado, na nossa igreja que estarei abrindo na minha casa, aqui em Matias Barbosa. A Dona Maria Piazza olhou para mim e disse, Wendes, que alegria foi para mim e para o meu esposo saber que agora nós teríamos uma igreja. E já naquela semana a gente convidou alguns amigos, alguns vizinhos, algumas pessoas que a gente sabia que eram interessadas no estudo da Bíblia. E nós agora começamos aquela igreja. Eu lembro muito bem de que naquele primeiro sábado, aquele pastor fez um sermão para nós, e o sermão dizia, Jesus muito em breve vai voltar. E a gente ficou empolgado com aquela mensagem, e no domingo teve culto, e no culto o pastor fez o sermão, e o título era A Maior Promessa de Jesus, que era sobre a volta de Jesus. E na quarta-feira era culto de oração, e o pastor disse, hoje a gente vai fazer diferente, hoje a gente vai ler alguns textos juntos, cada um vai comentar, mas eu quero que vocês digam o texto que vocês mais gostam da Bíblia e comente para a gente, e a gente vai orar sobre isso. E a maioria dos textos que saíram naquela quarta noite era sobre a volta de Jesus, sobre a promessa da volta de Jesus. Promessas como ele enxugará dos olhos todas as lágrimas e já não haverá nem morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Promessas como de Apocalipse também que diz, eis que faço novas todas as coisas. Promessas como também de Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A maioria das promessas, elas estavam em torno desse assunto. Jesus Cristo muito em breve vai voltar. E aquele pastor só sabia pregar sobre a volta de Jesus. E como o único pregador que a gente tinha na nossa nova igreja, realmente era aquele pastor aposentado, era quase sempre ele que pregava, e em todos os assuntos, e não importava qual era o tema, ele sempre terminava dizendo, queridos, Jesus Cristo muito em breve vai voltar. E eu lembro que um dia eu cheguei para aquele pastor, juntamente com meu esposo, e disse, pastor, eu louvo a Deus, porque os meus filhos não vão precisar crescer nesse mundo mal, de tanta maldade, tanto pecado, porque Jesus Cristo muito em breve vai voltar. Ah, queridos, naquele momento, eu olhei para os olhos da Dona Maria, eles estavam marejados,
e uma lágrima correu no seu cansado rosto. A Dona Maria não precisava dizer mais nada, e eu entendi exatamente porque ela havia perguntado para mim: Wendes, me diz aí, é verdade que Jesus vai voltar? Porque a Dona Maria não era uma menina de 22, 23 anos com 2 filhos. Dona Maria era uma senhora de 90 e poucos anos de idade, com 5 filhos, com vários netos, e naquela semana havia nascido um dos seus bisnetos, e Jesus Cristo ainda não havia voltado. Eu quero que você lembre bem daquilo que a gente citou e leu juntos em João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Mais uma vez a gente começa um ano perplexos, ao olharmos para os lados e enxergarmos tanta dor, tanta maldade, tanta miséria, tanta crueldade. Os casos de roubo continuam, os assassinatos continuam, a violência contra as mulheres se multiplica de maneira assustadora, o abandono afetivo de pais a filhos. E a gente poderia aqui citar logo no início desse ano tantas tragédias e tantas misérias que já aconteceram. E quando a gente olha para frente, a única coisa que talvez a gente consiga esperar é que durante o ano de 2021, se chegarmos até o final dele, ou até onde formos nesse ano, nós veremos ainda tantas coisas difíceis e terríveis. Mas é para esses momentos que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração, e nas palavras do próprio Jesus: não se turbe o vosso coração. Talvez você olhe para mim nessa manhã e esteja aí se perguntando ao lado da sua família ou dos seus amigos com os quais você está partilhando e assistindo essa mensagem, e você se pergunta: mas como é que a gente não vai ficar aflito? Como é que a gente não vai se preocupar? Como é que a gente não vai sofrer ou se importar nesse mundo, sendo que as coisas elas têm acontecido ao nosso redor? Eu gosto muito de um texto que me dá uma resposta por que Jesus Cristo ainda não voltou. E esse texto está lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Você conhece bem esse texto. E a palavra de Deus, ela diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, muito embora alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu gosto muito desse texto, porque ele de alguma forma me explica o porquê é esta promessa, a promessa de São João capítulo 14, verso 1 a 3, e de tantos outros textos, ela ainda não foi cumprida. A palavra de Deus, ela diz: olha, o Senhor não está enrolando, Ele não está retardando, Ele não está adiando sem propósito. E Jesus ainda não voltou, isso não é debalde, não é à toa. A palavra de Deus diz: o Senhor não está retardando a promessa, Ele deseja, Ele quer cumprir a promessa. E eu digo para você sem medo, querido, nessa manhã, e não importa a hora que você esteja assistindo essa mensagem, eu não sei o que está passando na sua vida, quais são as lutas do seu coração, qual é o motivo das tuas ansiedades ou o motivo das tuas dores, mas uma coisa é certa: se Deus disse que Ele não está adiando, que não está retardando, Deus, Ele está dizendo a verdade, Ele sabe o que diz. Ele não demora, diz a palavra de Deus, Ele tem um propósito nisso. E o propósito é que Ele quer que todas as pessoas, elas não se percam, não pereçam, mas que essas pessoas, elas cheguem ao arrependimento. Isso me diz pelo menos duas coisas. E eu gostaria que você prestasse atenção nessas duas coisas que eu gostaria de dizer para você nessa manhã. Jesus ainda não voltou, talvez porque eu ou você que estamos participando dessa mensagem, nós ainda precisamos de arrependimento. E quando eu olho para você, eu penso em mim também, e eu percebo que no início desse ano, mais uma vez, é tempo de reflexão. O que será que ainda precisa ser mudado na minha ou na sua vida? Quais as transformações que o Espírito Santo tentou efetuar ao longo desses anos e eu e você não permitimos que isso acontecesse? Quais são os pecados que precisam ser vencidos? Quais são os vícios que precisam ser abandonados? O texto, ele primeiro fala para mim, porque eu também preciso chegar ao arrependimento e você também.
E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: Jesus ainda não voltou porque a misericórdia, como diz a Bíblia, a longanimidade dele, que é a paciência estendida, é tão grande por mim e por você, que ele está dando oportunidade para que a gente resolva as coisas que precisam ser resolvidas na nossa mente e no nosso coração. Segunda ideia que me vem quando eu leio esse texto: a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, ela é estendida a todas as pessoas do mundo. Isso me diz uma coisa, pelo menos: que existem pessoas nesse mundo, que existam pessoas nessa cidade de Londrina com 700 mil habitantes, que existem pessoas nesse país e nesse mundo que ainda precisam ouvir a respeito da graça salvadora maravilhosa de Jesus Cristo. E aqui, para mim, entra um desafio. A oportunidade que Deus me dá e a oportunidade que Deus dá para você, para que sejamos instrumentos de bênçãos na vida dessas pessoas que precisam ainda ouvir a respeito de Jesus. Uma das metas que particularmente eu coloquei para o ano de 2021 era levar a mensagem de Cristo e o conhecimento a um número específico de pessoas. Coloquei isso como meta da minha vida, que eu precisaria espalhar essa mensagem, espalhar essa palavra através de todos os meios, pessoalmente, nos meus vizinhos e amigos, na comunidade ou na igreja que eu frequentar, espalhar a mensagem de Deus para pessoas que eu nunca vi, oferecendo a elas o estudo da palavra de Deus, espalhar a mensagem através de meios como a internet, através do Facebook, através do YouTube. Querido, eu não sei se você já se organizou para que no ano de 2021 você dissesse para o maior número possível de pessoas que Jesus Cristo muito em breve vai voltar. E é por isso que ele não voltou, porque ele está dando oportunidade para mim e para você, para que nós nos tornássemos instrumentos para a pregação da sua palavra nesse ano. Talvez você, nessa altura, se pergunte: Wendy, tudo bem, eu entendi. Existem coisas que precisam ser mudadas na minha vida e existem pessoas que precisam conhecer a palavra e eu preciso ser instrumento de bênção e para anunciar essa verdade na vida de todas as pessoas. Tudo bem, mas mesmo assim é difícil, porque as coisas, como a gente costuma dizer, as bombas continuarão a cair ao nosso redor. E como a gente permanece firme e como a gente continua mantendo foco no ano de 2021, há um texto na Bíblia que eu gosto também bastante, e eu convido você a abrir aí na sua casa, nessa manhã, que está lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. Olha que texto bonito, Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, desculpa, verso 7 e 8, diz assim a palavra de Deus no verso 7 e no verso 8: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência até receber o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está o quê? Próxima, diz a palavra de Deus. O conselho da Bíblia e da palavra de Deus é: sede vós, portanto, pacientes e fortalecei o coração. Eu tenho aprendido que paciência, ela é um fruto do Espírito. Quando eu busco a palavra de Deus, quando eu procuro viver a vida que a palavra e que Deus propõe para mim, que é a vida cheia de frutos do Espírito, segundo o livro de Gálatas, os frutos do Espírito são paz, amor, paciência. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo acalma, o Espírito Santo acalenta. Não é à toa que o Espírito Santo ele é chamado na Bíblia pelo próprio Jesus de o outro Consolador. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho paciência. E é o conselho da Bíblia: sede vós, irmãos, pacientes. Quer você esse ano ter paciência e não perder o foco,
Busque a plenitude, o batismo do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias, quando você acordar, clame a Deus: Senhor, nessa manhã me encha, me revista do Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. Primeiro, para que eu tenha paciência para suportar esses dias maus que estamos vivendo e que talvez teremos que viver por um tempo. Mas o texto de Tiago, capítulo 5, verso 8, diz: sede vós, portanto, pacientes, mas ele diz outra coisa: fortalecei o vosso coração. Quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando: como é que eu fortaleço o meu coração? Ou ainda, qual é a melhor maneira de fortalecer o coração? E sem dúvida nenhuma, a gente fortalece o coração quando a gente se apega às promessas de Deus. Promessas essas que se encontram na palavra de Deus. Então eu poderia dizer para você que uma das maneiras de fortalecer o coração é estudando a palavra de Deus. A segunda maneira de fortalecer o nosso coração é quando a gente tem comunhão com o Eterno, quando a gente ora, abre o coração para Deus, fica diante dEle, na presença dEle, em silêncio todas as vezes, em pranto outras vezes, como diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis outras vezes, não importa, mas estar na presença de Deus em atitude de oração e atitude de adoração é uma das maneiras de fortalecer o meu coração. Agora, sem dúvida nenhuma, uma das maneiras de fortalecer o coração, e para mim uma das melhores maneiras de fortalecer o meu coração, é quando eu fortaleço o coração de outras pessoas. É quando eu vivo em comunhão com os meus irmãos. E eu não sei como vai ser essa nossa volta, se a gente vai estar liberado o tempo todo para fazer culto durante esse ano ou não, ou se oficialmente a gente terá que fechar as igrejas. Mas eu sei que existem maneiras de a gente fortalecer o coração do outro, seja através de mensagem, seja através do encontro pessoal, quando isso é possível. Mas a Bíblia diz: fortalecei o vosso coração. E eu repito, a melhor maneira de termos o coração fortalecido é quando nós fortalecemos o coração de outras pessoas. E eu quero fazer esse desafio para você nessa manhã. Não apenas de ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo em 2021 para ter paciência, mas que você fortaleça o seu coração através do estudo da palavra, através da recorrente oração e através da maneira maravilhosa que é fortalecendo o coração de outras pessoas. Ah, queridos, essa promessa, diz o texto de Pedro que a gente leu, não retarda o Senhor a sua promessa. Em Hebreus capítulo 32, o apóstolo Paulo diz: aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo, ele viverá pela fé. Eu não sei mais quantos dias, meses ou ainda anos nós teremos que viver pela fé nesse mundo que nós estamos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se Jesus prometeu que ele vai voltar, ele vai cumprir o que ele prometeu. A minha oração, amados, é para que ele volte em 2021. Mas a minha oração é para que nós, como igreja, nos preparemos para recebê-lo em 2021. A minha oração é para que a gente se levante como um exército, porque é isso que Satanás mais teme. Que a igreja de Deus, ela unida, se levante como um exército para vencer por Jesus Cristo. E se nós nos levantarmos, nós poderemos não apenas esperar com paciência, mas poderemos apressar a volta de Cristo Jesus. Eu não faço ideia de qual dom e qual talento que você tem, mas você nesse ano de 2021 pode usar o seu talento para apressar a volta de Cristo Jesus. Pessoalmente, através da internet, através do seu celular, através de mensagens, através de grupos do WhatsApp, eu não sei, mas Deus pode te usar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no grupo da sua família, ou ainda o Espírito Santo vai te colocar nesse ano de 2021 pessoas que você nunca entrou em contato, a fim de que você possa abençoar essas pessoas. Ah, queridos, existe uma maneira imensa de métodos que podem ser usados para que a gente possa ser bênção e alcançar pessoas no ano de 2021. E o meu desafio para você nessa manhã é: não fique simplesmente parado esperando Jesus voltar, mas apresse a volta de Jesus, dizendo para outras pessoas que Jesus Cristo muito em breve vai voltar. Eu não sei, como diz a música, se será de manhã, no começo do dia, à tarde ou à noite, mas a palavra de Deus diz, a serva do Senhor diz que Jesus vai voltar.
Na narrativa dos livros Eventos Finais e Grande Conflito, diz a serva do Senhor que aparecerá um sinal, uma nuvem escura, pequena, do tamanho de uma mão, ela vai aparecer no céu. Imagino que as pessoas que cuidam aí dos telescópios potentes, a turma da NASA, as pessoas que são ligadas em astronomia, irão começar a postar nas redes, no Instagram, ou ainda no Facebook, ou no Twitter, dizendo, olha, tem algo incrível acontecendo no céu, um buraco, uma nuvem, alguma coisa muito escura. Mas a serva do Senhor diz que essa pequena nuvem escura irá crescer, crescer. Eu imagino que no coração de muitos de nós vai vir à mente uma promessa. A promessa da volta de Jesus e que seria assim. Alguns de nós levantaremos as mãos para os céus e iremos dizer, esse é o Deus em quem aguardávamos, em que esperávamos. Na sua salvação nos exultaremos e nos alegraremos. Amém por isso? Essa nuvem agora deixará de ser uma pequena nuvem escura e se tornará em uma grande nuvem. E agora uma nuvem brilhante. E à medida que os segundos e minutos vão passando, essa nuvem vai crescendo. E agora nós vemos e observamos que existem seres celestiais em volta dessa nuvem, correndo de um lado para outro com um brilho maravilhoso. Essa nuvem começa a crescer e a gente percebe que agora tem um trono nessa nuvem e alguém está sentado no trono. E quando isso acontece, muitas das promessas bíblicas são cumpridas exatamente neste momento. Uma delas é que, ao ressoar a trombeta, ao ouvir a voz do anjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No ano de 2020, nós perdemos pessoas muito queridas aqui nessa igreja adventista central de Londrina. Pessoas que a saudade, mesmo que o tempo passa, a saudade continua. Diz a palavra de Deus que nesse momento os queridos e amados que descansaram em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados. Mas diz a palavra de Deus também que nós, os vivos, os que ficarmos, diz o apóstolo Paulo, seremos transformados em um abrir e piscar de olhos. De uma hora para outra as nossas imperfeições, as nossas dores, os nossos problemas de saúde causados pelo tempo, eles desaparecerão e nós teremos agora mentes maravilhosas, mas corpos tremendos e transformados. Diz a serva do Senhor e a palavra de Deus que seremos colocados em uma nuvem. E nessa nuvem agora os anjos batem as suas asas enquanto cantam santo, 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 e essa nuvem começa a subir de volta para casa. Quando eu digo de volta para casa é porque é para casa que nós vamos. Porque nós não somos cidadãos deste mundo tentando ir para o céu, nós somos cidadãos dos céus voltando para casa. Eu não sei se você consegue visualizar, imaginar comigo esse momento. Faremos uma viagem, e nessa viagem que não vai precisar de capacetes especiais, com filtros de oxigênio, com câmeras de pressurização, nós simplesmente vamos subir e chegaremos até as portas dos céus. E lá, diz a serva do Senhor, que nós sentaremos em um quadrado perfeito e vamos fazer o nosso primeiro culto, nosso primeiro momento de adoração, onde Jesus Cristo ministrará a palavra para cada um de nós. Depois que terminarmos esse culto, as portas do céu serão abertas. Eu gosto de imaginar esse momento. Milhares e milhares de anjos saem de dentro das portas dos céus, trazendo em suas mãos harpas, sandálias e vestes. E agora essas roupas, essas harpas principalmente, são entregues para cada um de nós. E mais uma vez as portas do céu se abrem, agora milhares de anjos vêm trazendo em suas mãos coroas maravilhosas, brilhantes, reluzentes, lindíssimas. E essas coroas, elas serão depositadas aos pés de Jesus Cristo. E agora, Jesus Cristo vai pegar coroa por coroa e vai chamar cada um daqueles nomes que estiverem escritos na coroa. E o próprio Jesus Cristo colocará essas coroas nas cabeças dos filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Jesus vai colocar uma coroa na sua cabeça. Essa é a promessa.
Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo colocará uma coroa na sua cabeça. Eu não sei o que você tem recebido nesse mundo, talvez o desprezo, talvez as pessoas não tenham se importado com você, talvez você tenha se sentido abandonado, mas nesse momento Jesus vai colocar uma coroa na sua cabeça. E depois de coroados com vestes novas, diz a palavra de Deus que nós entraremos nas portas dos céus, na nossa frente Jesus, depois os nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois em fileira de 6, os discípulos, os profetas, apóstolos, e depois toda uma grande multidão, e nós caminharemos em direção ao trono de Deus. Eu fico imaginando como será esses passos até o trono de Deus, enquanto a gente caminha, a vontade de sair correndo, de olhar as árvores, as frutas, as folhas, as flores, os animais, mas há um brilho que sai do trono de Deus e nós caminharemos até o trono de Deus. Quando chegarmos nas portas do trono de Deus, Jesus Cristo ele vai subir o trono cantando. E enquanto ele estiver cantando, diz a serva do Senhor, como num telão acima do trono de Deus, estará passando as imagens da história desse mundo. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ver alguns dos momentos difíceis, mas nós veremos muitas vitórias. Porque mesmo que 2020 tenha sido um ano difícil, mas milhares de pessoas entregaram o coração a Cristo e nós veremos a história dessa salvação. Em 2021, que estamos entrando agora e não sei o que nos aguarda, quem sabe terão momentos únicos aqui nessa igreja, de vidas sendo transformadas, famílias sendo salvas. Ah, querido, quando Jesus chegar no alto do trono, depois de cantar a história deste mundo, ele então vai apresentar as suas mãos para nós e para Deus, vai olhar para o Pai e dizer, Pai, eu morri por cada um deles. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as vestes no sangue de Cristo. O Pai agora faz um sinal de consentimento. E Jesus agora se volta para a grande multidão, e eu espero que eu e você estejamos nessa multidão, e ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Depois daquele momento, a gente vai ser liberado. E eu fico me perguntando o que é que eu vou fazer. Alguns vão entrar na fila para ver Jesus Cristo. A gente cantou tantos anos a música, né? Primeiro quero ver meu Salvador. Outros vão atrás de Adão, de Eva, dos profetas. Acredito que a maioria de nós vai procurar a nossa família nesse momento. Eternidade. A promessa de Deus começando a ser cumprida. Eternidade. Sabe, queridos, nesse sábado pela manhã, e para você que está assistindo em outro momento, esse estudo da palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: não abandone a confiança que você tem. Mas não apenas não abandone a confiança, mas, acima de tudo, procure ser instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas em 2021. Mas, além disso, também procure ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, para que você viva uma vida de paz e paciência ao esperar e aguardar a volta de Jesus. Eu creio que Jesus vai voltar e oro para que ele volte em 2021. Mas não adianta a gente orar para Jesus voltar em 2021 se a gente não está se preparando para esse encontro. Não adianta a gente dizer que quer que Jesus volte em 2021 se a gente não está anunciando para outras pessoas sobre a volta de Cristo Jesus. A minha oração nessa manhã é para que Deus te fortaleça, para que o Espírito Santo o clarifique e para que Jesus Cristo habite pela fé no trono do seu e do meu coração, a fim de que a gente possa se agarrar a estas promessas da palavra de Deus e principalmente a essa promessa, a promessa de que Cristo muito em breve vai voltar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo te conduza a fim de que você possa fazer em nome de Deus coisas maravilhosas nesse ano, mas que acima de tudo, por nada que aconteça em 2021, você possa abrir mão da confiança que você tem e que você continue confiando nas promessas e na promessa de que Cristo Jesus muito em breve vai voltar. Que Deus te abençoe.